esse é o Rock Resenha, mais um canal de música e cultura. Meu nome é Leonardo Alves. Bom pessoal, eu peço desculpas porque eu não consigo postar vídeos numa periodicidade muito interessante, assim. Eu acabo postando meio aleatoriamente, assim, né? Eu, como várias pessoas, sofro de depressão e tal, e às vezes eu não tenho muito ânimo para as atividades, inclusive as atividades que eu mais gosto, que é a música, que é a cultura e tal. Mas mesmo assim, de vez em quando eu tenho esse ânimo, né? E hoje eu vou falar um pouco sobre 5 álbuns de jazz que eu considero importantes, que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Não são 5 álbuns definitivos e tudo, né? São 5 álbuns que eu gosto e que eu acho que seriam boas portas de entrada para quem porventura não conheça exatamente o que é o jazz, né? Então vamos começar aqui. Eu vou abrir os trabalhos então com o Dave Brubeck, Time Out, Dave Brubeck Quartet, né? Esse álbum aqui, ele, para a história do jazz, ele é bastante importante, porque ele rompe bastante o paradigma do jazz, porque o jazz mais pioneiro, ele, assim como o rock and roll, ele era embasado no ritmo mais quadrado do 4/4, né? E esse álbum aqui, ele estabeleceu umas modificações em termos de ritmo, né? Ele vai usar ritmos compostos, tipo 9/8, o 5/4, né? Mas a despeito dessas questões técnicas, né, que às vezes o ouvinte não tem tanto conhecimento, né, esse daqui é um álbum maravilhoso de ouvir, né, porque ele tem grandes melodias cativantes, assim como a música popular, ele consegue ter melodias bem cativantes, assim, que agradam bastante o ouvido, né? Como a faixa de abertura, né? Blue Rondo à la Turque, né? E Take Five, que é um dos grandes sucessos do jazz, né? Inclusive foi regravada pelo George Benson, se vocês quiserem buscar, né? Na guitarra, né? O George Benson guitarrista e tal, né? Mas esse álbum aqui, ele é fabuloso, ele tem uma sonoridade muito bonita, assim, é uma coisa que eu prezo muito, assim, desses álbuns antigos de jazz, o quanto ele é cru. Ele, na verdade, se não vou dizer cru no sentido de rústico, de gravado meia boca, né? Mas ele é cru no sentido, assim, que na época eles não usavam tanto compressor, por exemplo, na bateria, né? A bateria, ela soa como uma bateria numa garagem, assim, né? E essa Take Five, o solo de bateria dela é maravilhoso, assim, né? Esse disco vale muito ouvir ele inteiro, assim, ele é maravilhoso, né? Eu gosto muito. Chico Xavier. Bom, antes de falar sobre o outro álbum que eu elenquei, que eu separei para, eu queria falar um pouco desse livro aqui, o livro do jazz, né? Quem quiser conhecer mais aprofundadamente o jazz, esse livro aqui é uma ele é uma boa pedida, né? É do Joachim Berendt e do Husman, né? Na verdade, esse Berendt, ele é alemão, né? Uma coisa muito assim exótica, estranha, né? Diferenciada, né? Um alemão falando sobre jazz, né? E esse livro, a primeira edição dele, ele surgiu na década de 50 ainda, né? Esse Berendt, ele era alemão, mas de origem judaica e tal, né? E ele se apaixonou pelo jazz e lançou esse livro. Aí foram se sucedendo edições e tal, né? E ele pediu para esse outro magão aqui, o Husman, dar prosseguimento aqui. Essa minha edição aqui acho que é de 2015, se não me engano. Ele é um livro bem didático, assim, né? Quem quiser também pode pegar aquele do Hobsbawm, a história
social do jazz, né? Eu cheguei a ter esse livro, mas esse livro eu ganhei de um amigo meu, e aí ele se arrependeu e pediu de volta, e aí eu devolvi para ele, né? Se ele estiver vendo, e aí meu... o segundo álbum de jazz que eu recomendo bastante, esse daqui obviamente vai estar em todas as listas dos melhores álbuns de jazz, né? Mas eu vou enfatizar essas listas citando esse álbum Kind of Blue do Miles Davis, né? O Miles Davis, onde metia a boca no trompete, ele criava um gênero diferente, né? Depois daquele cool jazz que ele meio que estabeleceu com Birth of Cool, né? Ele veio com esse álbum assim, que foi um precursor do jazz modal, né? Um jazz que não é tão calcado na harmonia, né? Porque o jazz originalmente ele tem harmonias bastante sofisticadas, né? Porque o jazz ele é uma mistura de ritmo afro com a musicalidade europeia, né? A sofisticação da música clássica, né? E esse jazz modal ele é um jazz cuja base, né, a harmonia entre aspas, né, ela se torna bem mais simples, ela se torna muitas vezes apenas uma frase, né, um riff, né, um leitmotiv, né, para usar um termo da música clássica e tal, né, mas ao mesmo tempo que concomitante ao momento que simplifica a harmonia, exige mais do cara que está solando, do cara que está improvisando, né? Então, quanto mais simples a harmonia, mais complexa é a improvisação, né? E esse álbum aqui é magnífico nesse sentido, né? Ele rompe muitos paradigmas, né? Inclusive o paradigma de quem está acostumado a ouvir música pop, popular, né? O jazz na época, ele era uma música popular, né? Opa. Mas ele causa certas rupturas assim para o ouvinte, né? Porque de certa forma essa questão de tu ter uma estrofe, refrão, um bridge, uma ponte, depois uma coda, né? Tu ter uma estrutura que tu consiga identificar já de cara, né? Isso daí é rompido nesse jazz modal, né? Que tu não sabe onde vai dar, e isso daí é magnífico para quem está ouvindo, né? Para quem ouve jazz, né? Quem gosta de jazz, gosta de ser surpreendido com nuances diferentes e tal, né? Então o jazz modal ele trouxe isso daí, esse ponto positivo, né? O imprevisível, né? Quando eu falo em jazz modal, eu acabo me lembrando muito de Pink Floyd, por exemplo, né? Eu me lembro de uma música acho que saiu em single, ela entrou naquele álbum do Uma Guma, até vou pegar o violão aqui, né? Porque é aquela coisa, quanto mais simples a harmonia, né, mais sofisticada pode ser a improvisação, né? Então a música do Pink Floyd ela começava com o baixo do Roger Waters, que nunca foi um grande baixista, né, mas ele fazia algo tipo... E aí em cima disso entrava o teclado do Richard Wright, né? A gente vê que o Pink Floyd tinha muito quando o Pink Floyd ele tinha essa parte de improviso, essa parte de... não quer parar quieto o violão, vou ficar aqui. Quando o Pink Floyd ele tinha ainda essa parte mais de experimental, né, de músicas instrumentais, né, como Careful with That Axel Jane, né, como Saucerful of Secrets, né, essa coisa de bases, né, e nessa parte aí o Richard Wright ele era um grande compositor, assim, porque o Richard Wright sempre gostou de jazz, né, tanto é que eu acho que naquele documentário sobre o Dark Side of the Moon, assim, ele fala muito sobre alguns acordes que ele se inspirou em Miles Davis, por exemplo, né? Bom, vamos ver se eu consigo deixar o violão aqui, com licença.
Bom, o outro álbum de jazz que eu vou falar também tá nessa seara do jazz modal. Esse daqui bem mais radical, né? A Love Supreme, do Joe Coltrane. Esse álbum eu recomendo muito, 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 muito. Acho que eu já falei num vídeo anterior que eu levaria para uma ilha deserta o álbum do George Harrison, All Things Must Pass. Esse daqui é outro álbum que eu levaria com certeza, né? Ele tem 4 partes e ele é fabuloso, sim. Ele também é um jazz modal. Aqui o CD está se soltando aqui, né? A música título, né? Ela é um grande exemplo do que é o jazz modal, né? Porque o riff inicial dela, o riff que o leitmotiv da música é aquele riff tum dum tum dum tum dum tum dum. E a partir desse riff entra teclado, entra o saxofone, entra trompete, entra o caralho, entra tudo, né? Outra coisa que eu gostaria de falar desse álbum, A Love Supreme, é o baterista, assim, cara, assim, tipo, quem dera o rock tivesse bateristas, quer dizer, o rock tem grandes bateristas, né? Mas o Elvin Jones, nesse álbum aqui, pra mim é um dos melhores sons de bateria que eu já ouvi na vida. E tenho dito. Outro álbum aqui, vamos ver aqui então. Já elenquei 3. Eu vou elencar mais esse aqui, Return to Forever. Esse aqui é já mais da seara, da galera que curte o rock and roll e tal, né? Já estamos no jazz da década de 70. O jazz da década de 70, ele já começa... É o chamado jazz fusion, né? Ou seja, ele começa a fazer fusões com outros gêneros, né? Inclusive o rock, né? E o Chick Corea, ele chegou a tocar nas bandas de fusion do Miles Davis, né? E ele tem esse projeto próprio que é o Return to Forever. Esse álbum específico é o Hymn of 70 Galaxies. Esse álbum aqui é perfeito, magnífico, assim, ó. Eu acho que pra quem gosta de rock, né, se quiser pular os outros álbuns que são mais de sopro e tal, chegar nesse daqui, né, para depois ir para os outros, eu acho que vale a pena, assim, ó, não vão sentir muita diferença, né? Por exemplo, ele é muito mais rock and roll do que o Soft Machine, por exemplo, que é um álbum, que é uma banda consagrada no rock progressivo, né? Para mim isso aqui é muito mais rock and roll que o Soft Machine, vale muito a pena, né? E para fechar aqui os 5 álbuns, né? Eu vou tirar o encartezinho do CD aqui, né? Mahavishnu Orchestra, Birds of Fire, né? Cujo guitarrista também tocou com o Miles Davis, né? John McLaughlin. Isso daqui é uma porradaria, né? Um peso violento. Isso daqui até é difícil de chegar a dizer, é jazz, né? Ele tá nesse meio termo entre o jazz e o rock, né? É um que eu recomendo muito, o Mahavishnu Orchestra, Bird of Fire. Escutem, né? Mas não deixe de escutar o jazz tradicional. Assim, ó, como bônus track vou citar para vocês que querem adentrar no jazz, Thelonious Monk, Brilliant Corners, álbum perfeito, lindo, né? Outro do Joe Coltrane que eu gosto pra caralho, Giant Steps, né? Jazz é um troço magnífico, vale a pena ser ouvido, né? E eu acho que é isso, pessoal, assim, deixa eu ver se não tem mais algum álbum para citar aqui. Eu tenho essa caixinha do Coltrane, ela tá vazia, né? Tá vazia. Tá vazia. Tem esse daqui, ó. Esse daqui é do Pink Floyd. Não, esse aqui não é do jazz. Mas assim, escutem jazz, vale a pena, né? Uma coisa que eu queria contar pra vocês, que agora, nesse final de mês de abril aí, eu fiz minha inscrição no Spotify, né? Então, eu fiz essa inscrição no Spotify para comprar menos álbuns, né? Para tentar economizar, porque a gente precisa também comer e se vestir, né? Mas eu vou tentar, à medida do possível, comprar os álbuns que eu gosto, né?
Teve um álbum que eu gostei muito, que eu escutei ultimamente. Um álbum que foi lançado em 2016, já tá bem velho, né? Mas pra mim é novo, que é o último do Marillion, que é Fear, né? Aquele álbum cor de ouro e tal, bonitaço pra caralho, né? Bom, mas é isso então, pessoal. Não quero me estender muito, né? Espero que vocês gostem desse vídeo feito de uma forma bastante rudimentar, né? E é isso aí. Tchau!